A paz de Cristo para todos. Glória a Deus. Devemos dar glória a Deus em todo o tempo, porque a bondade dele, a misericórdia dele é grandiosa. É por causa dessa bondade, dessa misericórdia, que nós não somos consumidos. Pelo contrário, a bondade do Senhor nos abençoa todos os dias, e por isso devemos glorificar o nome de Deus. Amém? Muito bem, vamos à palavra de hoje e depois faremos a oração. Eu vou ser bem objetivo. Amém? Eu quero que você medite comigo em um texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 4. Leia comigo. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: o ser humano não viverá só de pão. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós, seres humanos, temos uma dependência natural de Deus. Todos nós fomos criados com essa dependência. O ser humano só encontra a felicidade quando se encontra com Deus. Estão me entendendo? Você pode repetir comigo? O ser humano só encontra a felicidade quando se encontra com Deus. Enquanto a pessoa não tem esse encontro com Deus, a pessoa vive uma vida infeliz, uma vida escassa, uma vida solitária, uma vida sem significado, sem propósito, sem sentido. Somente Deus dá sentido à nossa vida, somente Deus dá sentido e propósito, à existência humana. Porque nós somos uma obra das mãos de Deus. Foi Ele quem criou o primeiro homem e a primeira mulher. Ele criou a primeira família. E dessa primeira família surgiram as demais famílias que povoaram a terra. Então nós somos uma obra de Deus, nós somos um projeto de Deus, fazemos parte de um plano maior, um plano macro do Deus Criador. Sendo assim, nós só encontramos a felicidade nele. Fora de Deus, não tem como, não tem nenhuma possibilidade da pessoa encontrar a verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade mora em Deus. Fora dele, só resta solidão, vazio, infelicidade e morte eterna. Só encontramos vida em Deus, o Deus Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já que nós temos essa dependência total de Deus, já que fomos criados por Ele e para a glória dele, nós só encontramos o alimento que a nossa alma necessita em Deus. E o alimento da nossa alma é aquilo que sai da boca de Deus, a palavra de Deus. É o que diz aqui o texto de Mateus capítulo 3, ou melhor, Mateus capítulo 4, versículo 4, que diz que o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Presta atenção, veja bem, reflita comigo. O ser humano, nós, não viveremos só de pão. Nós não vivemos só de pão natural, o pão que alimenta a nossa carne. O ser humano depende exclusivamente da palavra que procede da boca de Deus, porque a palavra que procede da boca de Deus, do Criador, é o alimento da nossa alma, do nosso espírito. E é por meio desse alimento, ou seja, é por meio da palavra de Deus,
que nós mantemos comunhão, ligação com Deus. Se a pessoa não se alimenta da palavra, se a pessoa não medita na palavra de Deus, se o ser humano não reflete na palavra do Deus Todo-Poderoso, essa pessoa ela não está ligada com Deus, não está conectada com o Todo-Poderoso. É por meio da palavra que nós nos reconectamos com Deus. Vocês entendem isso? Todo mundo me compreende? É por meio da palavra que nós mantemos comunhão, ligação com o nosso Criador. E estando ligados a Deus, encontramos a felicidade, encontramos o propósito da nossa existência, o sentido da nossa vida. Então, grava isso. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui está falando sobre vida. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda, aí a Bíblia dá uma ênfase, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então é por meio da palavra de Deus que nós encontramos vida, vida em abundância, vida completa, vida que satisfaz, vida eterna. Só encontramos essa vida em Deus e é por meio da palavra que nos conectamos com o Todo-Poderoso, que mantemos ligação com Ele, que nos aproximamos dEle, é por meio da palavra. Por isso, todos nós devemos atender ao que diz a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Nesse mês estamos orando o Salmo de número 1 e o verso 2 do Salmo 1 diz: Antes medita na lei do Senhor dia e noite. Então a lei do Senhor é a palavra de Deus, mas não é a lei no conceito de regras, mas é a lei no conceito de princípios. Amém? Princípios. Quem segue os princípios da palavra de Deus jamais vai viver na prática da maldade, do pecado, da imoralidade. Pelo contrário, vai estar sempre se voltando para Deus, porque a pessoa se alimenta da palavra. Quem se alimenta da palavra passa a viver uma vida santa, pura, diante de Deus. Agora, grave esse versículo. O verso 3 é do Salmo 37. Anote aí. Salmo 37, verso 3 está escrito: Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Reflita nesse verso e que Deus te abençoe abundantemente, que você venha se alimentar da verdade. A verdade, nesse contexto, é a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A verdade, ou seja, a palavra de Deus, é o alimento que a nossa alma necessita. Por isso, confie no Senhor, faça o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade enquanto você estiver nesse mundo, nesse planeta. Glória a Deus. Vamos orar? Eleve seu pensamento a Deus. Vamos falar com o Pai Celestial. Gracioso Pai Celestial, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela influência do Espírito Santo, nos voltamos a Ti, Pai. Nos achegamos a Ti com fé e confiança, te pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos a Ti que nos abençoe. Abençoe, meu Pai, a vida de todos que estão me ouvindo, estão acompanhando o meu trabalho aqui no canal do YouTube. Eu peço que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa. Eu não sei o que essa pessoa está passando, eu de repente não conheço ela, mas o Senhor conhece. E o Senhor sabe do que essa pessoa precisa.
O Senhor tem o remédio para curar as feridas da alma dessa pessoa. Então, meu Pai, Pai Celestial, cura esse teu filho, cura essa tua filha, cura, meu Pai, essa pessoa. Restaura a vida dela para a glória do Senhor, em o nome de Cristo Jesus. Visita, meu Pai, a família dessa pessoa. Restaura a vida de todos os entes queridos. Que haja salvação nesta casa, que haja libertação e restauração em todas as esferas da vida dessa pessoa, juntamente com toda a sua família. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos para a glória de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E quem crê, diga amém. Mas dê um amém retumbante. Diga amém. Glória a Deus. É isso aí, que Deus te abençoe. Fique agora com a oração do Salmo de número 1. E amanhã, no último dia do mês de fevereiro, vamos estar recitando pela última vez nesse mês o Salmo de número 1. Então, amanhã estaremos juntos, orando juntos, no mesmo horário, ao meio-dia. Deus te abençoe. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Glória a Deus. Salmos número 1. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.